Oi, você quer uma planta para o seu jardim que dá flor o ano inteiro, tem várias cores e também adora um solzão mesmo, aquele solzão de lascar e calor, e também é pouco exigente em cuidados? Tá difícil de pensar em alguma, né? Mas eu tenho aqui uma raridade no mundo das flores, porque a maioria dessas flores de canteiro, além de dar só em uma época do ano, elas dão bastante manutenção, né? No vídeo de hoje você vai conhecer a incrível St. Patchens e vai também conhecer os principais segredos para mantê-las sempre bonitas e sempre floridas no seu jardim ou nos seus vasos. Antes de tudo, a gente não pode confundir a St. Patchens, que é essa flor aqui que adora um sol, com a Impatiens Nova Guiné. A Impatiens Nova Guiné é uma planta de sombra que não aguenta muito sol direto. Já a St. Patchens ama um solzão, viu? Foi então que a Sakata Seeds, que é uma multinacional japonesa, conseguiu criar, por meio de várias pesquisas, fazendo cruzamentos de plantas, e criou uma planta híbrida chamada St. Patchens. Então ela patenteou essa nova variedade com o nome St. Patchens, porque Sun significa sol em inglês. Eu digo patenteou porque é uma variedade protegida por lei, viu? A reprodução dela, assim, sem autorização, é proibida. E essa St. Patchens é muito especial porque essa flor aqui, por mais que ela seja uma aparência bem delicada, essa é uma flor que adora um solzão mesmo bem forte. Ela vai muito bem em sol pleno e também ela aguenta bem calor, e é uma planta bem assim fácil de cuidar. Ela é bem vigorosa, além de florescer o ano inteiro, viu? Ela não fica nenhum momento aí sem flores durante o ano. Além disso, ela é bem resistente ao calor mesmo. Aliás, quanto mais quente, mais flor ela vai soltando, e também a chuvas. E tem algumas plantas que são vendidas como Impatiens de sol, mas não se deixe enganar, hein? Porque essas plantas não toleram tanto sol assim e calor quanto a St. Patchens. Impatiens de sol mesmo, de verdade, é a St. Patchens. As St. Patchens não são vendidas em saquinhos, e toda St. Patchens verdadeira tem um selo de autenticidade. Olha que esse aqui vem num vaso rígido e tem aqui um selo de autenticidade. Esse aqui é um vaso menor, porque a planta vai se desenvolver também, tá? Esse daqui é um vaso um pouquinho maior, também já. E esse vaso aqui também tem o selo de autenticidade, você tem que prestar atenção nisso. E tem aqui já uma planta mais desenvolvida, ela fica bem grande, né? Essas flores, apesar de ter uma aparência mais delicada, olha, são flores que são bem fortes mesmo. E é uma flor que sai uma flor depois da outra, olha. Ela pode até, à medida que vão morrendo as flores, vão nascendo outras, então sempre tem flor nova. Olha quanto botãozinho aqui, olha aqui. Isso tudo é botão que vai soltar daqui a pouco, e quando esses botões abrirem já vão ter outros novos botões. E são várias cores disponíveis mesmo. Olha aqui quantas cores diferentes tem. São mais de 15 cores disponíveis, e muitas cores dela não tem naquela Impatiens de sombra, viu? Patchens podem ser plantadas tanto direto lá na terra do jardim mesmo, quanto também em vasos, em jardineiras. Fica bem bonito mesmo. Como ela tem muitas flores e muito coloridas, elas trazem um ponto de destaque bem forte assim no seu jardim, chama bem atenção mesmo. Mas atenção, olha só, tem muitas mudas que você encontra no mercado que são assim nesses saquinhos. Essas mudas aqui não tem selo de autenticidade e são mudas piratas, viu? Essas mudas não tem qualquer controle de origem e de qualidade, e você simplesmente não sabe o que você está levando para casa. Você pode estar simplesmente levando o gato por lebre, assim. Vamos entender então como é que se cuida das St. Patchens, onde que você deve plantar elas. Para escolher o local, você deve escolher aquele local que bate um solzão mesmo, que tem sol na maior parte do dia, ou seja, tem sol pleno.
Mas ela também pode ser plantada naqueles locais que tem sol direto em uma parte do dia e tem um sombreamento, tem luz indireta no restante do dia. Ela também vai nesses locais de meia sombra. Apesar dela não ser muito exigente lá com a terra, o mais interessante é você adicionar matéria orgânica lá na terra do canteiro, porque quando você adiciona matéria orgânica, a terra fica com características melhores. Você coloca lá composto orgânico, ou então humus de minhoca, ou então esterco curtido mesmo, sempre nas quantidades recomendadas, tá? E aí você consegue aumentar a retenção de água, melhorar a qualidade, e aumentando a retenção de água você facilita os cuidados do dia a dia. Para adubar, você pode usar um NPK 414-8 uma vez por mês, mais ou menos. Você também pode usar um adubo de liberação lenta, que nem um coat, que tem lá o osmocoat, basacoat, coisas assim. Esse tipo de adubo é bom porque ele vai liberando aos poucos, então, tipo, você aduba uma única vez e já tem adubação para o ciclo inteiro. Porque essa também não é uma planta super exigente em adubos, mas mesmo assim, quando você aduba bem, ela floresce mais bonita. Mas aí tem gente que vem e fala assim: minha Sampatiens não está se desenvolvendo bem, eu plantei ela lá no jardim e ela não se desenvolve. Olha, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Pode ser, será que você levou a muda verdadeira mesmo? Olha só que coisa feia, hein? Eu comprei umas piratas aqui pra mostrar pra vocês. Mas é só pra vocês terem uma ideia da diferença de uma planta pirata, olha, que vem aqui nesses saquinhos, nessas bandejas, e com uma original. Vou pegar uma da mesma cor aqui até. Olha só a diferença de formação da planta. A pirata, ela é bem mais mirrada, olha. Ela é bem pequenininha, ela não é tão ramificada assim. Olha quantos ramos laterais, como é uma planta mais vigorosa a original que vem nesse pote com o selo. Além de tudo, as mudas piratas não usam substrato que nem aqui as mudas originais. As mudas originais usam um substrato aqui de alta qualidade para poder manter as raízes crescendo bem. Já as mudas piratas vêm com terra do chão, olha, que essa tem uma qualidade bem baixa mesmo. Na terra do chão, as raízes não se desenvolvem bem, elas não conseguem. Olha aqui uma muda que foi tirada. A gente lavou as raízes aqui, essa muda foi tirada de um saquinho daquelas mudas piratas. Olha a planta como um todo, como que ela é. Agora, olha só a muda da original, olha só a diferença. Olha bem para essa estrutura das raízes, é uma coisa completamente diferente. Olha a parte de cima também dá para ver melhor assim, né, fora do vaso. Uma das coisas que faz acontecer isso é porque as plantas piratas são feitas a partir de mudas mais velhas, mais em final de ciclo, e aí essas mudas não têm vigor mais para conseguir crescer bem. Além de tudo, como elas não têm controle, essas mudas piratas que são feitas com terra do chão podem acontecer de virem com pragas e doenças, assim, sabe? E aí você acaba levando isso para o seu jardim, seria um problemão, né? Já as mudas originais são feitas em um ambiente extremamente controlado, uma realidade completamente diferente. As plantas mães, as matrizes, são importadas de outros países e são mantidas em estufas, protegidas aí com tela e com toda uma proteção contra insetos de pragas e doenças. Essas mudas são feitas a partir de plantas jovens que ainda não deram flor, que estão aí desenvolvendo bastante assim as folhas e os galhos, por isso que ela ramifica tão bem. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento dela. Já a muda pirata, que é feita a partir de plantas bem mais velhas, assim, ela tem esse desenvolvimento aqui fraco, que nem eu mostrei, olha. Então, você acaba precisando fazer o quê? Você acaba precisando colocar várias mudas para poder substituir uma única dessa, você precisa de várias dessas, logo o seu custo acaba aumentando. Além disso, o canteiro com plantas piratas acaba ficando todo desnivelado, porque cada planta é de um jeito e fica de um tamanho, então ele fica todo torto, não fica bonito. Sabe quando dizem que o barato sai caro? Então, é o caso, viu? Regar do jeito certo é um dos grandes segredos do cuidado dela, porque as Sampatiens adoram ter a água sempre disponível para elas usarem. Então o ideal é a gente manter a terra sempre um pouquinho úmida. O que ela não gosta é de terra encharcada, tá com água empoçada lá por muito tempo aí. Não é bom não. E se você for plantar em um vaso, sempre tenha certeza de que ele tem furos de drenagem aqui na base, porque se ele tem furos de drenagem, aí o excesso de água consegue escorrer
e a água não fica empoçada. Usar coberturas mortas também, aquelas coberturas, mesmo que seja casca de pinos ou mesmo palha em cima da terra, também ajuda a manter a umidade por mais tempo, que facilita os cuidados no dia a dia. Ainda assim, ela tolera muito bem alguns erros, viu? Quando a gente dá uma esquecidinha assim de regar e a planta dá aquela murchada, quando a gente volta a regar, a planta volta e as flores normalmente não caem, a não ser que você tenha deixado muito tempo, né? Mas quanto menos falhas você tiver nas regas, menos vezes você deixar ela murchar, mais ela vai durar lá no seu jardim, mais bonita ela fica. Se você deixar a planta murchar demais, ela pode ficar com umas pintinhas aí de queimadura, então não é muito interessante, tá? Agora eu vou falar de um problema que muita gente comete, olha. Quando elas vêm as plantas para vender, elas encontram plantas assim com manchas meio aguadas, olha. As flores ficam com uma cara meio estranha com essas manchas. E aí, às vezes, o vendedor fala que isso aqui é mancha causada pelo beija-flor ou então pela borboleta que polinizou a planta. Mas isso aqui não é beija-flor, isso aqui é vírus de plantas, viu? Isso significa que essa planta está infectada e isso é muito comum em plantas piratas, porque elas não têm controle. E essas flores todas manchadas definitivamente não são um bom sinal. É uma planta que não vai se desenvolver bem. Já se você pegar uma planta original mesmo, ela jamais vai vir infectada com vírus desse jeito. Para vocês terem uma noção de como é que é a produção, eles têm um controle muito grande mesmo. Eu tive que lavar minhas mãos, é claro, eu acho que é o mínimo, né? A gente teve que trocar os sapatos por botas e usar aventais higienizados, tudo para evitar contaminações das plantas. Todo esse controle é para proteger as plantas matrizes. E é por isso que é sempre importante você sempre comprar plantas só com selo de autenticidade, né? E quanto tempo a St. Patchens vai durar no meu canteiro? Olha, geralmente a durabilidade esperada acaba sendo de 6 a uns 12 meses, dependendo do seu nível de cuidado. Às vezes ela dura até mais. Quanto melhor você cuidar, mais ela vai durar. Já as piratas, como são feitas a partir de plantas mais velhas, elas não costumam durar mais de 3 meses não compensa, né? Você tem que trocar com muito mais frequência. Agora uma dúvida que é bem comum também. Gaspar, eu posso podar a minha St. Patchens? Ela não precisa ser podada, tá? Ela até pode tolerar podas, porque quando você poda, ela acaba desenvolvendo esses brotos aqui embaixo, sim. Mas você acaba ficando um bom tempo sem flores, porque demora um pouco, então eu não recomendo não. Como não precisa, eu acho melhor você deixar ela desenvolver naturalmente mesmo, porque ela não precisa mesmo de podas. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a St. Patchens, essa planta incrível que dá flor o ano inteiro, adora um solzão e é muito fácil de cuidar, né? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau!